Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Cycle Cinema, um espaço para a gente poder falar um pouquinho mais a respeito de cinema. Se é a primeira vez que você está passando por aqui, muito prazer, meu nome é Jaque, eu sou a host do canal e esse é um novo vídeo. Que legal! Bom, no vídeo de hoje, seguindo também uma série que a gente está fazendo aqui a respeito de diretores do cinema, eu vou falar um pouco a respeito da vida de Bong Joon-ho, o diretor de Parasita. E se você não viu, eu fiz um vídeo com as minhas amigas do Fuscas e Cristais falando a respeito do filme Parasita, e você pode clicar no card aqui em cima para poder assistir o vídeo. Bom, Bong Joon-ho nasceu no dia 14 de setembro de 1969, então atualmente ele está com 50 anos. Entre as suas funções dentro do meio cinematográfico, ele é diretor, roteirista e também produtor. Na sua carreira, ele já conta com 13 títulos entre séries e filmes. Seus filmes, séries, etc., gostam muito de trabalhar e abordar assuntos como questões sociais, e ele faz isso com uma maestria muito grande. Bong é casado com a roteirista Jung Sung-young desde 1995 e ele tem um filho chamado Hyo-min, que também trabalha como cineasta. O orgulho da família, né? Uma família assim bem unida, família boa trabalhando junto. Ó, que bonito isso. Bong é o irmão mais novo de uma família com 4 filhos e o seu pai trabalhava como designer gráfico, designer industrial e também era professor de arte na Universidade de Yeongman. Além de tudo isso, o pai dele também era chefe de departamento no Instituto Nacional de Cinema. A mãe de Bong, por outro lado, era dona de casa. Acho que deu pra perceber um pouco das influências dele. Inclusive, o avô dele era um ator do período colonial japonês. E todos os irmãos dele têm um pé dentro dessa parte mais acadêmica, né? Então, ele tem 2 irmãos que dão aula em universidades da Coreia do Sul. Como eu mencionei, o pai dele é designer gráfico. Então, ele passou a infância dele vendo o pai dele fazendo desenhos. O que pra ele foi muito positivo, porque anos depois, todas essas coisas que ele aprendeu a respeito de desenho foram técnicas que ele conseguiu implementar na parte de storyboard no momento de fazer os filmes. Aos 14 anos ele decidiu que queria ser um cineasta, mas a vida levou ele para uma faculdade de sociologia. Como ele era uma pessoa muito envolvida com política, ele acabou passando 2 anos no exército e depois ele voltou, terminou a faculdade. Aí em 1992, quando ele voltou para a faculdade, ele formou um grupo chamado Os Portas Amarelas, que era um grupo para cinéfilos, né, para pessoas que amavam cinema. E junto com esse grupo, ele chegou a gravar alguns curta-metragens. Ainda nos anos 90, depois de ter terminado a primeira faculdade, ele foi para a Academia de Artes e Cinema da Coreia para poder fazer 2 anos de cinema. 2 dos filmes que ele fez na época da faculdade, Memories in Frame e Incoherence, passaram no Festival Internacional de Filmes de Hong Kong e também no Festival Internacional de Filmes de Vancouver. Mas assim, gente, como nem tudo são flores, né? Então, nos seus primeiros anos dentro da carreira cinematográfica, a vida financeira dele não era muito boa, ele não ganhava muito bem. Então houveram períodos em que ele chegou a ganhar assim $1.900 por ano. E aí houveram momentos também em que ele não tinha o que comer e aí ele tinha que pedir ajuda para as pessoas, né? No começo da carreira dele, Bong ajudou muitos de seus amigos que eram diretores e assinou vários trabalhos dessas pessoas, né? Desses diretores. E aí também, nos anos 2000, ele lançou o filme Cão que Ladra Não Morde, e foi um filme que não foi muito bem aceito pela crítica. Porém, 2 anos depois, por conta do boca a boca, as pessoas indicando o filme para outras pessoas, etc., esse filme conseguiu pagar as contas dele. E isso, dentro do cinema, já é algo muito bom. Se você consegue pagar o que o seu filme gastou, você já tá bem. Se você consegue lucrar com ele, é melhor ainda. Em 2003, Bong lançou o filme Memórias de um Assassino, que conta a história de um assassino que assolou um vilarejo durante os anos 80. É bem importante lembrar que, assim, na época em que o filme foi gravado, o assassino em si ainda não havia sido encontrado, né? Mas, em 2019, o assassino confessou os crimes e foi preso por conta disso. Então, né? Que bom. Esse filme tinha sido produzido por um dos amigos de Bong, que era dono de uma produtora. E a produtora desse amigo dele estava quase na falência. Só que o filme foi tão bem aceito e conseguiu lucrar tanto que conseguiu tirar a produtora do amigo dele da falência. O Hospedeiro, um filme de 2006,
que também foi dirigido pelo Bong, foi um sucesso. E esse filme conta a história de uma família que precisa derrotar um monstro que vive em um lago. Tem na Netflix, inclusive, se você quiser assistir. O filme foi um sucesso tão grande que o mundo inteiro, assim, cinemas do mundo inteiro começaram a pedir cópias para poder passar em seus cinemas. E uma coisa muito legal é que lá na Coreia, né, o filme teve um alcance tão grande que ele passou em 1/3 dos 1.800 cinemas da Coreia do Sul. Dá mais ou menos 600 cinemas, assim. Então, era bastante coisa, né? Se você pensa em um país que tem 1.800 cinemas, passar em 1/3 deles já é bastante coisa. O filme vendeu mais de 13 milhões de ingressos. Isso é muito bacana. Então, além de ter esse trabalho como diretor roteirista, Bong também trabalhou como júri de festivais renomados do cinema, como Cannes, o Sundance e o Festival de Edimburgo também. Agora vamos falar sobre a carreira de Bong Joon-ho em Hollywood. O primeiro filme dele, e se você não assistiu, você tá perdendo tempo na sua vida, é o filme O Expresso do Amanhã. Na verdade, eu me expressei mal. O primeiro filme dele feito em Hollywood foi O Expresso do Amanhã. Um filme que tem no elenco Chris Evans, Tilda Swinton, Octavia Spencer e mais um monte de gente legal. Esse filme conta a história de um trem que precisa se manter em movimento, porque o mundo inteiro congelou, e aí as pessoas que sobreviveram estão dentro desse trem que passa o ano inteiro dando voltas e voltas e voltas ao redor do mundo. Acontece que quem é pobre tá na traseira vivendo igual muito pobre, e quem tá no começo do trem tá vivendo muito bem. E aí uma galera se rebela e eles vão tentando chegar no maquinista para conseguir resolver essa situação. É um filme muito bom. Se você não assistiu, faz isso. Também tem na Netflix, que inclusive lançou uma série a respeito desse filme. Esse filme foi muito bem recebido pela crítica, então a pontuação dele no IMDb é 7.1, ou seja, bom para poder assistir. E no Rotten ele tá com 94% de aprovação. Outro filme do Bong Joon que deu o que falar foi o filme Okja, que é um original da Netflix, então você consegue encontrar na Netflix para assistir também. Esse filme também tem no seu elenco a Tilda Swinton, o Paul Dano e o Seo Young-an. O filme conta a história de uma empresa que cria super porcos, e aí ela envia esses super porcos ao redor do mundo para que no futuro eles competam, para que eles participem de uma competição entre si para decidir quem é o maior porco do mundo. O objetivo disso é acabar com a fome no mundo. Acontece que uma garotinha é super brother do porco que cresceu na fazenda dela, e ela vai defender esse porco com unhas e dentes, mas sem comer o porco, tá? Esse filme também foi muito bem aceito pela crítica. A pontuação dele no IMDb é 7.3, que é ainda melhor do que a do Expresso do Amanhã, e ele tá com 86% de aprovação no Rotten. Aí a gente dá um pulo para 2019, ano em que Bong Joon fez Parasita. Parasita, que quebrou recordes, quebrou barreiras, e é um dos filmes mais de todos os tempos. Na verdade, não porque o filme seja uau, mas por conta de tudo que ele conseguiu trazer, tanto para a carreira do Bong Joon quanto para o crescimento do cinema como um todo mesmo. Parasita conta a história de uma família pobre que começa a trabalhar na casa de uma família rica. E é tudo que eu posso falar sobre o filme, porque o que passar disso é spoiler. Se você não assistiu, você precisa assistir. Se você assistiu, eu falei sobre ele. Parasita, sendo um filme sul-coreano, foi indicado em 6 categorias no Oscar desse ano e varreu 4 delas. Só que não é qualquer 4 delas. São tipo, uau. Eu vou falar quais foram. Aí você vai ficar tipo, uau. Pois é. Parasita ganhou como melhor filme internacional, e isso já era o esperado mesmo, né? Que é uma categoria onde filmes do cinema não americano, não norte-americano, concorrem. E isso já era bem esperado que ganhasse, ganhou. Ganhou como roteiro original, que era uma coisa que deixou todo mundo besta, porque a academia tem um carinho especial pelos roteiros, gente. E aí eles abriram mão de dar esse prêmio para Hollywood, dando esse prêmio para o cinema sul-coreano. Ganhou melhor direção, deixando o Sam Mendes, tipo... E ele levou o melhor prêmio da noite, que foi o prêmio de melhor filme.
Então, né, mostrando o quanto a academia está aberta a mudanças. Eu fiz um vídeo também comentando a respeito do Oscar, tá aqui em cima, ó, só clicar e assistir. Bom, ele tem como referência de seus trabalhos pessoas como Martin Scorsese e Quentin Tarantino, que foram pessoas homenageadas no discurso dele quando ele venceu na categoria de melhor direção. Uma curiosidade legal é que o Scorsese achou tão fofo que ele falou no Oscar que depois ele mandou uma cartinha pro Bong Joon. Eu achei uma fofura absurda isso daí. Então vale lembrar que Parasita é o primeiro filme sul-coreano a ganhar a categoria de melhor roteiro original e o primeiro filme de fala não inglesa a ganhar a categoria de melhor filme. É claro, né, gente, que o Trump não podia deixar isso barato e aí ele fez chacota a respeito da vitória do Bong Joon, como você pode ver no vídeo a seguir. Quão ruins foram os prêmios da Academia este ano, vocês viram? E o vencedor foi um filme da Coreia do Sul. Que diabos foi isso? Temos problemas suficientes com a Coreia do Sul com o comércio. Além disso, deu a eles o melhor filme do ano. Tudo bem, eu não sei. Podemos voltar o que o vento levou, por favor? Além do Trump ter falado tudo, né, que ele falou, o filme também causou um certo desconforto nos norte-americanos. Por quê? Porque eles não gostam de ler legenda. E aí eles acharam ruim ter que assistir um filme com legenda. Ai, que dó, né? White People Problems. Ô, sofrimento bom pra ser levado em consideração esse, né, gente? O filme fez um sucesso tão grande também que a HBO Max contratou os direitos para poder fazer uma série dirigida pelo próprio Bong Joon, baseado no que acontece entre os episódios do filme. Uma observação que foi no momento que eu tava fazendo minha pesquisa, foi algo que me deixou muito contente, é que entre 2013 e 2020, somente um diretor norte-americano ganhou na categoria de melhor direção. Agora, com exceção do Damien Chazelle, que foi o diretor de La La Land, todos os outros diretores que ganharam entre esses anos eram diretores de qualquer outro lugar do mundo que não fazia sentido ganhar uma categoria dessa no Oscar. Você vai entender o que eu quero dizer. Por quê? Em 2013 quem ganhou foi o Ang Lee. O Ang Lee, ele é de Taiwan, então ele ganhou pelas Aventuras de Pi. Em 2014 quem ganhou foi Afonso Cuarón por Gravidade, que é um filmão, e o Cuarón, o diretor do caramba. Em 2015 e 2016 quem ganhou foi o Iñárritu, que ganhou por Birdman e O Regresso. Vale lembrar que Cuarón e Iñárritu são mexicanos, assim como Guilherme Del Toro, que ganhou em 2018 por A Forma da Água. Em 2019, o Cuarón volta e ganha o Oscar de melhor direção por um filme de streaming em preto e branco, contando a história de uma mexicana. E agora, em 2020, nós tivemos o prazer de ver Bong Joon-ho ganhando a categoria de melhor direção pelo filme Parasita. É importante ressaltar que dentro das suas inspirações, nós podemos ver ali Martin Scorsese e Guilherme Del Toro também. Inclusive, já falei, Martin Scorsese foi citado no discurso do Bong Joon. Uma outra coisa muito legal é que todo mundo que trabalha com ele diz que é muito legal trabalhar com ele porque ele dá uma liberdade muito grande para os atores. Inclusive, ele mesmo disse que se o trabalho do ator é atuar, por que eu vou dizer para ele o que ele tem que fazer? Então ele sempre deixa os atores muito à vontade para que eles possam improvisar e etc. e trazer um toque um pouco pessoal pro filme. E isso talvez seja parte do grande sucesso dele como diretor. E aí a gente tem duas coisas muito corriqueiras nos filmes dele. A primeira delas é que geralmente todos os seus filmes têm uma crítica social muito bem feita, muito bem trabalhada e amarrada. E uma outra questão é a mudança de tom. Então, por exemplo, quando você está assistindo Parasita, você não sabe se você está vendo uma comédia, um romance, terror, um suspense, um drama, porque acontece tudo isso na tela ao mesmo tempo e você fica tipo, mas o que tá acontecendo? E ainda assim, quando o filme acaba, você tá tipo, mano, por conta da crítica e de todos os outros subelementos que foram colocados naquele filme pra você poder ver. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no meu canal. É muito importante pra mim que você se inscreva no meu canal. Se inscreve no canal, tá? Ativa o sininho. E aí, se tem alguma pergunta, alguma dúvida, deixa nos comentários. E é isso aí. No futuro a gente volta falando de outros
diretores legais, tá bom? Beijo, lava sua mão, usa máscara, álcool em gel e não tussa nas pessoas.